uma experiência, né, que nós dedicamos um capítulo especial nesse livro. Foi uma experiência gastronômica que nós fizemos em Ilha Grande, né, que fica perto de Angra dos Reis. Nós propusemos um desafio para o chefe Shin. Afinal, ele está acostumado a cozinhar no seu restaurante, né? Nós gostaríamos de fazer uma experiência onde a gente transportasse o Shin para uma ilha e ele levasse o mínimo possível, né? Talvez uma faca, né, que ele levou, e alguns recipientes, né, de cerâmica, né, que ele não abre mão de jeito nenhum, e encontrasse na ilha os ingredientes e pudesse satisfazer 15 comensais que nós escolhemos e levamos para a Ilha Grande. Nós ficamos 3 dias na ilha, né? E a nossa proposta era que o chefe Shin pudesse fazer com que as pessoas regredissem um pouco nos conceitos culinários e gastronômicos e tentassem perceber fundamentos, né? Até onde a gente pode voltar para o básico, para o essencial, né? Para aquilo que realmente interessa, né? Para o nosso corpo, para o nosso prazer gastronômico, né? Então, munido basicamente só com uma faca que ele não abre mão, né? É uma faca que inclusive o Shin transporta, acho que no dia a dia, né? Ele nem deixa no restaurante, né? Ele carrega como se fosse a sua própria alma, né? E nós fizemos isso em Ilha Grande e está lá contado nesse livro essa experiência de imersão. Bom, eu quero agradecer essa conversa maravilhosa, né? Os dois chefes, e eu queria abrir para as perguntas, né? Quem tivesse perguntas, por favor, sinta-se à vontade. Bom, boa noite. Bem, meu nome é Luan. Primeiramente, parabéns pela história de vocês, muito interessante mesmo. E a minha dúvida é a seguinte: eu trabalho como beer sommelier, que é uma tendência até nova de mercado, que é a popularização das cervejas artesanais e cervejas diferentes. E um dos trabalhos que nós fazemos é a harmonização de pratos de gastronomia diversas com a cerveja, né? E alguns itens gastronômicos, como a cozinha italiana, cozinha grega, é muito fácil fazer a harmonização com cerveja e com diversas cervejas. A cozinha japonesa é muito difícil de fazer. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês já fizeram esse tipo de experiência com a harmonização dos pratos da culinária japonesa com as cervejas, e se não, se existem outras bebidas que combinem nessa harmonização, como vinho, ou sake, ou outras bebidas. Você é sommelier de cerveja? Aonde? Trabalha onde? Eu trabalho como autônomo mesmo. Ah, que legal, que bacana. Bom, na verdade, só desculpa, é que eu estou iniciando agora um clube de gastronomia de harmonização de pratos. Que bacana, parabéns. Outro dia a gente fez uma degustação com a Silene Sayurin, que é também uma sommelier de cerveja, e eu fiquei impressionado com, não sei se você conhece, a Wheat Beer, que eu fiquei impressionado como combina. Assim, nos pratos mais delicados, combinou com tudo. Ou antes, ou durante, ou depois. Aí tu tem que usar a sensibilidade e ir anotando. Mas eu fiquei assim impressionado. Tanto que no Japão, pessoal, mesmo com Pilsen, manda ver aí na comida japonesa. É normal começar com a cerveja. Tanto que agora no Japão, a gente tomou uma cerveja de abóbora, que eu achei incrível, mas incrível, incrível, incrível. Agora, uma outra cerveja também, Arnaldo, que eu achei incrível, agora em Nova York, que eu tomei em Nova York. Ela é feita, acho que ela é feita no Japão, eu não tomei no Japão. Era uma cerveja de arroz koshihikari. Tinha um restaurante chamado Soto, que agora é o restaurante mais conceituado de Nova York, que tem 30 pontos nos Zagate, que eu achei incrível. Como tem arroz, é claro que vai combinar com sushi. Eu achei de uma delicadeza incrível. E lá no Kinoshita a gente está vendo agora uma carta de cerveja. Shin-san, dozo. Acho que o japonês, vocês não sabem, consumem cerveja muito.
e você está falando comida japonesa, acho que eu estou falando primeiro o sushi sashimi, por exemplo. Não, lá no Japão várias tipos de comida, por exemplo, grelhado, frita, o vapor, cozido, tem tudo. Parece o tipo de dobradinha também, né? Então, acho que qualquer comida japonesa combina bem cerveja. É inacreditável porque a gente ainda tem essa visão muito limitada do que é a culinária japonesa, né? É uma culinária rica, com uma enormidade de pratos, numa pequena ilha, cada lugar tem a sua expressão, e então a cerveja vai muito bem, e em Tóquio, uma das coisas que eu mais gostei foi justamente das tabernas, né? Que você vai para petiscar e tomar cerveja. É completamente uma delícia, é como você ir num boteco aqui comer coxinha, né? Só que você vai comer espetinhos, enfim, miúdos de frangos muito variados, bem interessante. Eu acho que combina bem para cerveja mais frita, comida frita, é comida japonesa. Tempura, as coisas, né? Tem um edamame, né? Edamame também. O edamame é a soja, né? Semente de soja, né? Que os restaurantes japoneses servem como entradinha, né? E ela vai muito bem com cerveja, né? Eu gostaria de saber qual o nome desse peixe, o nome do peixe e... Esse seria uma vieira. Sabe a concha do posto Shell? Aquela é a concha. Aqui eles chamam de kokiri shanjack, é uma vieira. Em japonês chama hotate. E essa, a raspinha que tem em cima? Isso é um flocos de bonito seco. Ela põe, ela se mexe. Ela é feito do peixe bonito no Japão, que é diferente do bonito aqui do Brasil. Lá é mais escura e ela é desidratada, posto no vapor e tal, e deixa secar. Aí depois é a raspa desse peixe que o japonês, que é a base da culinária japonesa. O japonês sempre vai usar esse katsuobushi para fazer o caldo. Em vez de usar essas coisas químicas de pozinho, faz tudo naturalmente. É ele que dá essa pimentinha? A pimentinha, não é. A pimentinha, tem a pimentinha aí que é nabo ralado com pimenta dedo de moça. O japonês chama isso de momiji oroshi. É normal isso para comer com esse tipo de molho, ou, usando a criatividade, colocar isso na sua vida. 今お出ししているのはデザートで、チーズケーキ、クリームチーズとそれから、豆腐、これを合わせて、普通のチーズケーキよりかなり軽くしてます。 Bom, nós estamos servindo agora uma das sobremesas, né, do restaurante Aizome, que é uma criação do chefe Shinkoiki, que é um cheesecake de tofu, né? É um cheesecake muito mais leve, né, do que o cheesecake tradicional. É feito com creme cheese e o tofu. 日本料理の最後のデザートを飾るのはやはり軽いものでないといけないので、普通のチーズケーキというよりも豆腐を混ぜてですね、それで軽くしています。 Bom, é uma sobremesa leve, né, que é condizente, né, com a culinária japonesa, né, e a introdução do tofu, né, acho que dá essa leveza. それからカルダジベルメリオの中に入っているのは、ブラジルの日本人日系移民がよく使ってました梅の代わりに使ってました、花梅というものを入れてます。 E essa calda vermelha, ela não é, na verdade, as frutas tradicionais, né, conhecidas, mas eu usei aí o hanaume,
né, que é uma espécie de groselha, né, que os imigrantes japoneses usavam para fazer conservas. という組み合わせで、日本の香りを少し入れてですね、日系の移民の方のイメージも入れて、作ってます。Então, aí, digamos assim, que eu prestei uma homenagem, né, também à sabedoria dos imigrantes japoneses, né, que souberam adaptar, né, a culinária, né, o seu saber culinário com os ingredientes colhidos aqui no Brasil. Escrever é sempre uma experiência fascinante, né? E escrever sobre comida, para mim, é a mais fascinante de todas. E é muito curioso, porque ao longo desse trabalho que eu faço há exatamente 20 anos, completei em julho deste ano, né? No mês passado, você vai criando um repertório de pratos que você experimenta. Curiosamente, o Shin faz um trabalho que cruza fronteiras, né? E a gente tem, por exemplo, ele faz um filé recheado de foie gras, que é um prato assinatura, mas eu diria que do cardápio dele, duas coisas são realmente surpreendentes, 2 itens são as sobremesas. Uma é o tiramisu de tofu e a outra é essa cheesecake. Por quê? Realmente você percebe que ali existe uma viagem de criação. A mesma viagem de criação que eu lembro lá atrás, quando eu fui a primeira vez na Liberdade, e eu comi um limãozinho, né? um limão galego minúsculo, com pequenos, os brotinhos do cogumelo shimeji, feitos no mirim, né? E aquilo era de uma elegância e de uma delicadeza. Então é isso, acho que também o que vocês estão tendo hoje é um pouco, ainda que pequenininho, uma parcela, uma experiência a se desfrutar sempre, né? E o trabalho do crítico é exatamente esse, é tentar traduzir isso de alguma forma, né? Se converter em texto essa experiência tão peculiar que é comer. Boa noite, meu nome é José Ferraz. Primeiro, são 2 perguntas que eu gostaria. Uma que um dos 2 senhores poderá responder seguramente e uma outra para o mestre Shin. A primeira, ele falou, mestre Shin, a respeito de fundamentos logo no início, né? A pergunta é, quando pensamos, por exemplo, em termos de cozinha brasileira, não se define nada, porque o Brasil, na sua diversidade, as riquezas regionais e tudo mais, não tem, digamos, um padrão que se possa rotular como cozinha brasileira, uma culinária tipicamente brasileira. Pensando nisso, a minha pergunta pode-se dizer cozinha japonesa com precisão e genericamente dizendo que é uma cozinha autêntica por si só nesses tais fundamentos? 一番わかりやすい基本はですね、出汁というものがあります。 Olha, o fundamento talvez mais importante na culinária japonesa é o dashi. Ele vai explicar o que é. これは多分ね、ブラジル料理で多分その基本がないと今おっしゃってるんですけど、実はそれぞれの家庭の中で、あるんですね。 Bem, o senhor falou que na verdade na culinária brasileira, né, os fundamentos eles são mais espontâneos, mas eu acredito que existem fundamentos em cada casa, a maneira, né, como se faz a culinária brasileira. それが日本の場合は歴史が長いですから、それぞれの家庭で、作られた、基本の出汁をですね、洗練されていって、でより最高の状態に仕上げていっているものの基本としてるんです。 Bom, no caso do Japão, nós temos uma história muito longa, né? E isso facilitou, digamos assim, uma depuração, né, das receitas. Aquilo que nós conhecemos, né, como culinária doméstica, né, ela foi, de uma certa forma, foi sendo aperfeiçoado, né, em função da própria história, né? A própria história que se incumbiu, né, de criar, digamos assim, um padrão, né, de excelência, né, daquilo que nós hoje estamos falando de princípios, né?
あとはそれぞれの例えばこちらで言ったらフェジョンの煮方ポンとこういうのって非常に大事だと思うんですけ Por ど exemplo, aqui na culinária brasileira, né, eu acho que o ponto, né, de cozimento, né, do feijão, né, é uma coisa importantíssima, né? Eu acho que isso também é um princípio. ですからそれぞれの基本を組み合わせて最高の状態に作っていくのが僕らの仕事なので Então, a combinação desses fundamentos, né, é que é também o nosso trabalho. Acho que ele não explicou o que é o dashi, né? Vamos ver se ele... desculpa. Dashi だしは、日本料理の中で一番大事なもので、いわゆる魚とそれから海藻から取った基本のだしですね。 Bom, o dashi, na verdade, é um caldo, né? Que é o que nós consideramos como aquela base fundamental da culinária japonesa, né? Ela é extraída da alga, né? Chamada kombu, né? E do peixe seco, né? 例えばフランス料理だとその鴨の料理だったら鴨の出汁を取ります。魚の料理だったら魚の出汁を取ります。 Por exemplo, na culinária francesa, né, existem também, né, os fundamentos, né, que são os extratos, né, o caldo, né, do pato, né, o caldo, né, das verduras, né, é mais ou menos esse a semelhança, né, com a culinária japonesa. A segunda pergunta é uma curiosidade, de fato. Com essas experiências que Mestre Shin fez do Amazonas, com os ingredientes e tudo mais, com os peixes tão distintos, apesar de equivalentes, como é que os japoneses que vão conhecer essa culinária reagem? Qual é a impressão que eles têm? Como é que eles aceitam isso? Que foge seguramente do padrão da autenticidade típica própria japonesa, né? 先ほどの話の中で日本人の方がベレンに旅行されてアマゾンの料理を食べた時の印象なんですが、これはものすごく例えば香りは強いんですけど非常に爽やかな印象で食べられて非常に食べやすいということを言ってましたけど。 Aí eu volto de novo aquela percepção que turistas japoneses, né, sentiram quando vão para Belém do Pará e experimentam pela primeira vez a culinária amazônica, né? Eles sentem o mesmo frescor, né, dos peixes que eles experimentaram no Japão, né? Então acho que essa é uma semelhança interessante. ですから日本人がそれを食べても全然違和感がない。確かにその香りねとかは初めての経験ですから、あると思うんですけど、ただ全体のコンビネーションから考えると非常に食べやすい。Evidentemente existe uma diferença no aroma, né, dos ingredientes, mas a combinação de todos eles juntos, né, ele exala o mesmo frescor da culinária japonesa.